Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à unidade 3. Nessa unidade, verificaremos a colocação dos pronomes pessoais do caso oblíquo, que observamos na unidade anterior, mas agora em relação às estruturas verbais. Tais colocações são fundamentais para o processo de escrita. Quando falamos em pronomes pessoais ou colocação pronominal, chamamos a atenção e resgatamos o que está presente na unidade anterior. Dividimos e observamos os pronomes pessoais em caso reto, que são aqueles que exercem a função de sujeito, e caso oblíquo são aqueles que não vão funcionar, exercendo a função de sujeito. Desta forma, como sujeito, temos e os observamos tais pronomes como complementos de verbos. Observem bem, os pronomes oblíquos completam os sentidos dos verbos. Observem que aqui no quadro separei para vocês alguns exemplos. Por que isso? Porque nós falamos na unidade 2 que dividiríamos os pronomes em 6 e haveria também uma subdivisão deles. Esta é a subdivisão. Temos alguns pronomes aqui que na sua estrutura, na sua fala, monossilábicos ou trissilábicos, sem uma sílaba forte ou com uma sílaba forte. Lembrar esse processo de forte ou fraco é fundamental para classificar tais pronomes. Que tipo de classificação damos? Começamos essa subdivisão. Alguns pronomes temos aqui no quadro. Ao falarmos, lermos, estudarmos, vemos que eles não possuem um som forte. Verificamos. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. O, a, lhe, referindo-se ao singular. Nos, conosco. Vos, convosco. Prestar atenção que é nos e não nós. Nós é pronome pessoal do caso reto. Vos e não vós. Vós também é pronome pessoal do caso reto. Agregam-se ainda aos oblíquos se, si, consigo. Os, as, lhes. Essa diferença que temos dos pronomes os classificam exatamente em sílabas fortes, sons fortes. Percebam aqui. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Esses pronomes não possuem uma sílaba forte. Quando falamos que pronomes não possuem a sílaba forte, chamamos de átonos. Então, temos uma definição de pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. Quer dizer, sem uma sílaba forte. Esses pronomes são comumente utilizados nas produções textuais e são eles que os professores do ensino fundamental informam, avisam, que não dão início nas frases. Por exemplo, me dá um copo d'água? Te falei sobre isso? Esses dois exemplos são clássicos da linguagem oral, da linguagem coloquial. Lembrando, esse processo da linguagem oral, linguagem coloquial, é válido porque existe uma comunicação. Quando falamos em estrutura, em regras gramaticais, em processo de escrita, esses pronomes nunca podem iniciar períodos, iniciar orações. Temos uma inversão. É o estudo que observaremos de colocação pronominal. Por esse viés de compreensão, observem que temos outros monossilábicos, isto é, de uma sílaba, mim, ti, si. Vejam que esses três, mim, ti, si, têm na sua própria estrutura um som mais alto, um som mais forte, assim como os outros trissilábicos. Comigo, contigo, consigo, conosco, convosco e consigo. Temos sempre na sílaba penúltima uma sílaba forte. Então, alguns pronomes, dentre estes do caso oblíquo, possuem uma estrutura bem mais forte. Quando temos pronomes que têm uma estrutura forte, vamos chamá-los de tônicos.
Verificamos os dois tipos e é por isso que se faz a subdivisão dos pronomes pessoais. O uso dos pronomes pessoais do caso oblíquo, foco do estudo aqui, é fundamental nos processos seletivos durante a graduação, as produções textuais da graduação, durante, no meio e no final, já na produção do trabalho de conclusão de curso, são importantes. Vamos lembrar que os pronomes admitem ou estabelecem 3 posições diferentes. Mas quais são esses pronomes? A resposta é exatamente os átonos. Lembrando que falamos que podem ser chamados pronomes oblíquos átonos, pronomes átonos ou oblíquos átonos. 3 posições diferentes. Eles podem estar antes de uma estrutura verbal, dentro dessa regra ou dentro dessa estrutura que vamos conversar a seguir. No meio de uma estrutura verbal, que raramente se utiliza nos diversos cursos que se tem, administração, comércio exterior, jornalismo, direito, podem fazer essa utilização do pronome no meio da estrutura em suas produções ou já no exercício da função. E o mais comum são os pronomes após a estrutura verbal. Pode surgir uma dúvida. Professor, mas não acabou de dizer e comentar que pronome nunca pode estar antes do verbo? Sim, nós temos um estudo dentro da língua portuguesa. Quando olhamos a língua portuguesa, os 8 países que utilizam a língua portuguesa enquanto idioma oficial, o Brasil admite certas vezes ou certas exceções a uma regra de se colocar o pronome antes do verbo. Como se chama ou como se chamam essas exceções? Temos palavras atrativas, isto é, certas palavras da língua portuguesa puxam, atraem os pronomes átonos antes do verbo. Assim temos as 3 nomenclaturas, próclise, mesóclise e ênclise. Lembrar que não é o nome que vai garantir o nosso sucesso, e sim o uso. Se estamos na graduação, passamos por esse processo aqui. Temos como palavras atrativas, lembrar-se da próclise, proclítica, qualquer dessa formação. De primeiro, olhar e identificar o verbo. Ver se antes desse verbo eu posso colocar o pronome antes, no meio ou depois dele. Os pronomes átonos, pronome oblíquo átono antes do verbo, só vão estar corretos se tivermos palavra atrativa. Quanto à palavra atrativa, temos 6 regras, 6 elementos que atraem ou puxam o pronome. Vamos dizer assim, antes da estrutura verbal. Quais são elas? A primeira delas são as palavras negativas. Quando tivermos antes de um verbo qualquer palavra negativa, prestar atenção que não precisa ser um advérbio de negação. Qualquer palavra que tenha sentido de negação, esse pronome sempre vai vir antes do verbo. Um exemplo. Te falei sobre isso, mas esse te não está ali corretamente. Como posso, então, deixar e analisá-lo numa produção corretamente? Utilizo uma palavra negativa. Não te falei sobre isso? Vejam que o sentido que quero expressar, muitas vezes, pode ser em diversos contextos diferentes. Temos uma palavra negativa, um advérbio de negação, ou nada me falaram sobre a atividade. Ninguém nos contou o que está acontecendo. Este não, este nada e este ninguém são palavras carregadas de um valor negativo. A ideia de negatividade. Então, o pronome vem antes da estrutura verbal. A segunda, nós temos a própria classe gramatical que observamos na primeira unidade. São os advérbios. Advérbios antes do verbo. Nós colocamos o pronome e o puxamos antes do verbo. Um exemplo. Vamos utilizar aqui um advérbio de tempo. Ontem me contaram sobre a atividade. Este me, colocado antes do verbo contar, está correto? Sim, porque temos um advérbio de tempo. Assim como o exemplo anterior, não te falarei sobre atividade, está correto? Além desse não ser carregado de um valor negativo, é também um advérbio de negação.
Então, quando tivermos advérbios antes de uma estrutura verbal, próclise, pronome antes. O terceiro exemplo, nós colocamos os pronomes demonstrativos. Como assim os pronomes demonstrativos? Vamos lá. Isso me faz bem. Esta aula me convém. Vejam que temos o isso como pronome demonstrativo, o esta como pronome demonstrativo e atraímos, puxamos o pronome átono antes da estrutura verbal. O quarto elemento que temos é outro pronome, os pronomes indefinidos. Um exemplo. Nada te falaram sobre isso? Ninguém te contou nada o que aconteceu? Veja que temos o nada e o ninguém como pronomes indefinidos, não marcando sobre o que é a definição gramatical que observamos, atraindo ou puxando esse pronome átono antes da estrutura verbal. Depois, temos como quinto elemento uma formação especial. E aí, observamos muito bem para diferenciar o que temos à frente, como ênclise. Quando tivermos a seguinte estrutura, a preposição em mais o pronome oblíquo átono e o verbo que vir depois estiver no gerúndio. Mas o que é gerúndio? Relembrando, é a estrutura terminada em NTO. Quando tivermos isso, o pronome átono sempre vai entre a preposição e o verbo, isto é, antes. Só funciona como a preposição em. Um exemplo, em se tratando de atividade, essa é a melhor. Vejam, temos funcionando aí a estrutura. E por último, uma das classes que falamos na primeira unidade, são as conjunções. Aqui nós falamos dos dois tipos, as conjunções subordinativas e as conjunções coordenativas. Qualquer outra palavra que funcione ou que expresse sentido. Um exemplo que temos, quando te contaram sobre isso, o que você fez? E se fizessem isso, mas não te falarei? Eu utilizei a conjunção adverbial temporal, quando antes da estrutura verbal, utilizei a conjunção coordenativa aditiva e a conjunção condicional se. Então, essas estruturas também puxam ou atraem o pronome antes da estrutura verbal. Determinados cursos de graduação irão utilizar com maior ênfase a mesóclise, ou seja, o pronome no meio da estrutura verbal com os hífens. Mas em quais tempos verbais? Temos dois tempos específicos. Futuro do pretérito, por exemplo, em falaria, esse é o verbo. Como eu colocaria o pronome nesse falaria? Falar-me-ia? Falar-te-ia? Falar-vos-ia? Falar-nos-ia? Manter a primeira parte do verbo com o R e a desinência, a marcação temporal que temos, futuro do pretérito. No outro tempo verbal, futuro do presente, falar-me-ão, falarão as coisas para nós. Como faço isso? Como eu mudo esse para nós? Como complemento de verbo, dentro da estrutura verbal do futuro do presente? Falar-me-ão sobre isso. Falar-nos-ão sobre isso. Então, colocamos o pronome no meio dessa estrutura. Lembrando sempre, mantendo a primeira parte no infinitivo e depois a desinência, a formação temporal dele. Assim temos a mesóclise. Quando tivermos verbos iniciando qualquer coisa, qualquer período, qualquer oração ou texto, os pronomes sempre depois, seguidos de vírgula. Quando pensamos já nos verbos iniciando os períodos, o pronome átono sempre depois. Acredita-se, estuda-se, falaram-me. Então, nós temos essa formação aqui, não tendo essas regras. O segundo exemplo, verbos ou estruturas advérbios. Advérbios seguidos de pontuação. Vamos observar que temos os advérbios. Se após os advérbios tivermos um sinal de pontuação, uma vírgula, um ponto e vírgula, o pronome vem depois da estrutura verbal. Se tivermos uma estrutura adverbial, uma formação adverbial sem o sinal de pontuação, depois
o pronome antes do verbo, próclise. Agora, se tivermos qualquer advérbio que possamos ou vamos utilizar e quero colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, o pronome vai ter que vir sempre depois do verbo. Por último, verbos indicando ordem. Esta ordem, verbos no imperativo, verbos que indicam uma ordem expressa. Também temos os pronomes átonos depois da estrutura verbal. Toda essa formação de pronomes é fundamental para o nosso processo de escrita. Algumas questões, alguns elementos gramaticais, algumas estruturas podem e aparecem sempre em alguns determinados cursos. No processo de escrita, na tessitura do texto, os pronomes oblíquos são relevantes. São complementos verbais. Os complementos verbais vamos estudar nas próximas unidades. Bons estudos e bons exercícios!